Recentemente falamos sobre aquilo que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 15, naquele momento em que o Senhor Jesus ele saiu da Galiléia para o Jordão para se batizar e João ele tratava de impedi-lo, né? Versículo 13 e 14 fala sobre isso. Mas aí no versículo 15 o Senhor Jesus ele diz: "Mas Jesus lhe respondeu a João: Deixa por hora, porque assim convém que cumpramos toda a justiça." Então, João aceitou aquilo, né? No momento em que ele entendeu que o mais importante naquele momento não era entender. O mais importante naquele momento era fazer o quê? Era obedecer. E assim é em diversos momentos na vida, né? Em que a pessoa quer entender, ela quer explicações, ela quer justificativas, ela quer razões para fazer aquilo que ela tem que fazer, né? O que mais se ouve por aí é perguntar, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? A pessoa quer entender. Ela quer entender a razão dela ter que fazer aquilo, né? João se perguntava também. Ele falou no versículo 14: Eu necessito ser batizado por ti, tu vens a mim? Então, quer dizer, ele não estava entendendo. O Senhor Jesus sabia por que estava fazendo aquilo, porque ele é Deus, né? Só que João não estava entendendo, mas depois que o Senhor Jesus disse que o mais importante é obedecer, João entendeu e obedeceu. O problema é quando, mesmo depois de Deus dizer que o mais importante é obedecer, como ele disse para Saul, a pessoa continua fazendo o quê? Querendo entender e desobedecendo. Enquanto a pessoa quiser entender, ela nunca vai obedecer. Porque às vezes aquilo que Deus pede é incompreensível aos olhos humanos. Às vezes aquilo que Deus pede parece uma loucura. Mas se Deus está pedindo, é uma loucura, é algo prejudicial, é algo que vai fazer mal. Por exemplo, Deus ele pediu Isaac para Abraão. Ele pediu para Abraão sacrificar Isaac. Quer dizer, olha o pedido que Deus fez. Você acha que Abraão entendeu esse pedido? Você acha que ele entendeu? Ele não entendeu. Mas ele não ficou fazendo perguntas. O que ele fez? Ele obedeceu. Ele obedeceu à voz de Deus. Ele deu atenção à voz de Deus naquele momento em que Deus falou. Ele simplesmente pegou seu filho e foi lá. Né? E ele disse que ele ia adorar ainda. Quer dizer, ele não entendeu, mas ele obedeceu. Nós podemos dizer que muitas das vezes o que Deus vai pedir nós não vamos entender. Mas não é porque eu não entendo que eu não vou fazer o quê? Que eu não vou obedecer. Porque como nós sempre falamos aqui, né? Nós não sabemos o depois, nós não sabemos o amanhã. Mas quem está nos pedindo para fazer isso, sabe. Quem está nos pedindo para fazer isso, sabe o que vai acontecer depois. Ele sabe o do amanhã. Então, eu, ao ouvir aquilo que Deus está pedindo, posso não entender por que Ele está pedindo aquilo. Mas Ele que sabe o que vai acontecer, Ele que sabe o caminho, Ele sabe a razão de Ele estar pedindo aquilo. Mas aí o que eu preciso fazer? Eu preciso confiar em Deus. Confiar que Ele quer o melhor para mim e obedecer. É claro que na maioria das vezes a escolha é errada. A escolha é não obedecer. Como aconteceu, por exemplo, no Jardim do Éden. Adão e Eva não entendiam por que Deus pediu para comer do fruto, né? Eles só sabiam que se eles comessem do fruto, eles iriam morrer. Só que eles não entendiam por que Deus tinha pedido aquilo. E por um tempo eles até obedeceram. Mas eles obedeceram até que momento? Até aparecer o diabo, sugerindo outra coisa. E assim, infelizmente, tem acontecido com muitos.
Muitas pessoas só obedecem até aparecer uma tentação, até aparecer uma proposta, até aparecer uma dificuldade, até aparecer uma adversidade, até aparecer uma luta. Por quê? Porque ela quer entender. Ela quer tentar entender porque Deus pediu aquilo. Mas se você for procurar razões para obedecer, procurar motivos para obedecer, você não vai encontrar. É o exemplo que temos de Abraão. Deus tinha acabado de dar o filho para Abraão e Deus pede para sacrificar o filho. Se Abraão ficasse tentando encontrar razões para obedecer, ele iria encontrar. Se ele ficar procurando motivos para obedecer, se ele ficar tentando entender o que Deus estava tentando fazer, ele ia conseguir? Não, não ia conseguir. Mas foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. O que ele fez? Ele obedeceu. Ele obedeceu tão somente. Veja o que aconteceu com ele. Ele foi destruído, é isso? Deus acabou com a vida dele, é isso? Não. Negativo. Ele foi honrado. Porque mesmo sem entender, ele obedeceu. Em outras palavras, ele confiou em Deus. Quando a pessoa confia em Deus, na vontade de Deus, ela obedece mesmo sem entender. Porque como falamos e repetimos, muitas das vezes aquilo que Deus vai pedir para nós fazermos, nós não vamos entender. Na hora. E talvez nem depois nós vamos entender, mas se nós obedecermos, nós vamos ver a razão dele ter nos pedido aquilo. Agora, se nós não obedecermos, nós nunca vamos entender por que ele nos pediu aquilo. Ou melhor, vamos entender, mas através do sofrimento, através da dor, né? É quando Deus pede para você se afastar de uma pessoa, é quando Deus pede para você parar de frequentar determinados lugares, para você se afastar de uma determinada amizade, para você parar de ouvir certas coisas, para você parar de ver certas coisas. Você não entende aquilo. Você não entende porque Deus está te pedindo aquilo, mas você não entende na hora. Lá na frente, o que vai acontecer? Se você obedecer, você vai entender. E se você não obedecer, também você vai entender por quê. Porque isso vai te levar a se perder. E isso vai te fazer sofrer. Quantas pessoas, por exemplo, Deus não pediu para ela terminar um relacionamento, para ela se afastar de uma pessoa, para ela sair de um emprego, para ela mudar de emprego, para ela deixar de frequentar certos lugares, para ela deixar de ver certas coisas. E essa pessoa não obedeceu. Aí o que aconteceu? Ela se deu mal. Aí naquele momento, ela entendeu por que Deus pediu aquilo. Às vezes até não. Às vezes a pessoa nem prestou atenção nisso. Ela pensou que o sofrimento foi razão de outra coisa. Ela ignorou aquilo que Deus falou. Mas muitas das vezes a pessoa, depois do sofrimento, ela consegue entender, poxa, Deus tinha falado isso. E eu não dei atenção. Então, das duas formas, a pessoa vai conseguir entender o pedido de Deus. Ou sofrendo, ou sendo honrada. Não é melhor entender isso sendo honrado? Ou é melhor entender isso sofrendo? Ou é melhor entender isso passando por situações difíceis? De que forma é melhor entender o pedido de Deus? Do jeito de Abraão? Ou do jeito de Ló? Porque Ló, por exemplo, Deus pediu para ele ir para o monte. E o que Ló fez? Não, o seu monte não. Aí depois, numa caverna, tendo suas filhas embriagando, ele tendo relações com ela, talvez ele tenha entendido porque Deus tinha pedido para ir para o monte. Ou talvez não. Ou talvez sim. Mas de uma forma ou de outra, a pessoa vai entender o pedido de Deus. Ou sofrendo, se dando mal, se arrebentando todo, quebrando a cara, como diz o outro, ou sendo honrada por ele. É como falamos, não é melhor entender isso sendo honrada por ele. Mas para entender isso sendo honrada por ele, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que obedecer mesmo sem entender. Ela tem que obedecer mesmo sem. É quando Deus fala, perdoa, para de fazer isso, se afasta do fulano. E você não entende porque Deus está te pedindo aquilo. Mas aí mesmo sem entender, você faz o quê?
É igual o exemplo que nós sempre damos aqui, né? O momento que estava acontecendo algumas situações, né? Pessoas tentando nos prejudicar. E o que Deus falou para mim foi continuar servindo. Foi só duas palavras, continuar servindo. Só isso que ele falou para mim. Naquele momento eu não entendi. Falei, poxa, Senhor. Mas aí o que eu fiz? Eu obedeci. E depois eu vi. Depois eu entendi. Mas no momento eu não entendi. Mas o que eu fiz? Obedeci. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo porque ele havia me pedido aquilo. Inclusive, aplico isso novamente quando acontece, quando surge uma situação parecida. Então, eu só entendi a razão dele ter pedido isso porque eu obedeci. Agora, se eu tivesse desobedecido, eu também entenderia a razão dele ter pedido isso, mas eu entenderia de uma forma totalmente diferente, através da dor e do sofrimento. Então é melhor entender através de fazer o certo e ser honrado pelo certo do que entender por fazer o errado e sofrer por conta do errado. Então você vê João, ele não entendeu, mas ele obedeceu. E é isso que Deus pede. Não que você entenda ele, mas que você obedeça a ele. Que você só obedeça. Mas aí você vê que o Senhor Jesus ele diz, porque assim convém cumprir toda a justiça, né? Quer dizer, o mais importante é obedecer. E o que eu queria falar, nós já falamos um pouco sobre o que aconteceu com João, mas eu queria falar que o batismo ele é um ato profético, porque assim como o Senhor Jesus desce as águas, ele também ia descer o quê? Ele ia descer a morte. Ele estava caminhando em direção aonde? Caminhando em direção a Jerusalém. Então, o batismo, de certa forma, é um ato profético. O batismo, ele, de certa forma, representa aquilo que iria acontecer com ele. Porque o batismo, ele representa um tipo de sepultamento. Sepultamento da velha criatura, sepultamento da velha pessoa. É claro que o Senhor Jesus não tinha que sepultar nada, porque ele não tinha pecado. Mas ele, ao se batizar, ele estava desenhando aquilo que ia acontecer com ele. Porque ele ia descer para Jerusalém, para se oferecer como um sacrifício em favor de nos salvar. Então, no batismo, aconteceu, digamos, um desenho, um esboço daquilo que ele teria que fazer depois. Né? E assim como ele saiu das águas, ele saiu logo das águas, como foi falado recentemente, ele ressuscitaria em vitória. Então, o batismo, digamos, foi um esboço, foi um desenho daquilo que iria acontecer mais à frente. Ele desceu as águas, representando ele descendo para a morte, para ser sacrificado, para se sacrificar, para se dar, para se entregar. E assim como ele sai das águas, ele ressuscita. E é isso que aconteceu no batismo, né? É o que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele foi para a cruz para ser morto, só que ele não ficou morto. Ele morreu, sim. Ele foi morto e ressuscitou. E é isso que aconteceu no batismo. A pessoa velha tem que morrer e nascer o que? Uma nova pessoa. Porque se isso não acontecer, não houve batismo. Se não morrer a pessoa que era até aquele momento ali e não nascer outra pessoa, não houve batismo. Houve o quê? Houve um banho. O Senhor Jesus, ele, através do que aconteceu com ele, nós temos um exemplo, nós temos como podemos dizer, seria essa palavra mesmo, nós temos um espelho, né, daquilo que acontece no batismo, porque ele desceu até a cruz para se sacrificar e depois ele fez o quê? Ele ficou morto? Não, ele ressuscitou depois de 3 dias. Então acontece isso quando a pessoa se batiza, ela morre. No batismo, morre para quem? Morre para o mundo, morre para o pecado, morre para si mesmo. Mas depois que ela sai da água, ela volta o quê? Ela volta a viver. Só que ela não volta a viver para si mesma. Ela volta, ela
começa a viver para quem? Ela começa a viver para Deus. Ela deixa de viver para si mesma a partir desse momento e ela passa a partir desse momento a viver para Deus. É isso que acontece com o batismo. Então aí a pessoa precisa ver se isso aconteceu com ela, porque às vezes a pessoa diz que se batizou, só que ela não morreu nas águas. Ela não morreu, ela continua viva, né? Era para morrer para que possa ressuscitar. Como aconteceu com o Senhor Jesus. É para ela morrer nas águas, para que ela, quando ela sair das águas, ela ressuscite com uma nova vida. Agora, se ela não morreu nas águas, como é que ela vai ressuscitar? Se não morreu o velho homem, como é que vai vir um novo homem? Como que vai acontecer? Não tem como. Se eu quero ter uma nova vida, primeiro a vida velha tem que morrer. Se eu quero ser uma nova pessoa, primeiro a pessoa velha tem que morrer. Caso contrário, vai continuar sendo a mesma coisa de sempre. Ainda que eu me molhe quantas vezes eu quiser. Se não morrer a pessoa que era, tudo vai continuar igual. Então, o que aconteceu com ele tipifica aquilo que tem que acontecer com cada um de nós. Ele morreu, ele foi para a cruz, morreu, mas ele não ficou na cruz. Ele ressuscitou. E é isso, e é exatamente isso que acontece no batismo. A pessoa tem que ir para o batismo para morrer. Ele não foi para a cruz para sentir dor. Ele foi para a cruz para quê? Para morrer. Então quando a pessoa vai para o batismo é para quê? É para morrer. É para morrer. Mas ela não é para morrer fisicamente. É para morrer para o mundo, para o pecado, para si mesmo. Ela volta, ela sai da água para quê? Para viver. Ressuscita, como ele foi ressuscitado, a pessoa ressuscita. Não como um milagre de Deus, mas como uma decisão de a partir daquele momento não ser mais a pessoa que é. É isso que precisa acontecer. É isso que acontece quando há um verdadeiro batismo. Que é uma consequência do que? Do arrependimento. Porque se há batismo sem arrependimento, não dá para dizer que houve batismo. Então nós podemos ver que a justiça que nos salva começa no quê? Na obediência do Senhor Jesus. O que muitas pessoas não entendem é que a nossa salvação não começa apenas na cruz, naquele momento em que ele diz estar consumado, mas começa na decisão de obedecer em tudo. Né? E começou aqui no batismo, quando ele sai da Galileia até o Jordão, começa a nossa salvação. Cada passo que ele deu fez parte da nossa salvação. Cada passo, porque ele, através desses passos, ele nos dá o exemplo de como devemos proceder, de como devemos viver, da forma como devemos andar. Não é por acaso que ele faz aquilo que ele faz, não é por acaso que ele segue o caminho até Jerusalém. É como falamos, quando ele segue esses passos, ele estava desenhando aquilo que cada um de nós teríamos que fazer depois. É como se ele estivesse dizendo, hoje eu estou fazendo isso. Amanhã vai ser quem? Amanhã vai ser vocês. Hoje estou eu. Amanhã será vocês. É claro que nem todo mundo faz isso. De fato, de verdade. A maioria, infelizmente, não segue o mesmo caminho. Quer seguir um caminho mais fácil, quer seguir um caminho mais cômodo, quer seguir um caminho mais conveniente. Mas só vai para onde ele foi quem fizer aquilo que ele fez. Ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele não falou para tomar a cruz dele, porque a cruz dele ele tomou. Ele falou para tomar a sua própria cruz, quer dizer, fazer o seu próprio sacrifício. E aí a pessoa venha segui-lo. E você vê que depois, né, depois dele ter sido batizado, a palavra de Deus ela fala que os céus se abriram. Né? Mas antes do céu se abrir, o que aconteceu? Houve obediência. Às vezes a pessoa espera os céus abertos, mas ela não quer fazer o quê? Ela não quer obedecer.
Ela não quer se sujeitar, ela não quer se submeter a Deus, mas ela quer como céus abertos. Mas céus abertos depende do quê? De obediência. Aquilo ali não foi algo por acaso, aquilo lá aconteceu por causa da obediência. Então tem coisas que só a obediência ela traz. Se a pessoa não for uma pessoa obediente, ela pode fazer o que for. Ela pode conhecer a Bíblia, ela pode ter título, ela pode fazer o que for. Mas se não houver obediência da sua parte, o céu vai parecer como? O céu vai parecer de ferro, de bronze. Parece que o céu ficou de bronze. Mas por quê? Porque a pessoa é rebelde, desobediente. Muitas das vezes conscientemente. E aí, como é que Deus pode fazer alguma coisa? Deus, ele honra aqueles que o obedecem, que se sujeitam, que se submetem a ele. Então, o que nós vemos aqui é que o Senhor Jesus, ele, quando ele começou, né, que foi quando ele decidiu sair da Galileia e ir para o Jordão, você vê que ele não começou exigindo reconhecimento. Ele começou obedecendo. Ele começou obedecendo, ele começou se colocando no nosso lugar. Ele é Deus, sempre foi Deus, só que ele começou de onde? Começou lá de baixo. Ele foi lá para de baixo, ele estava lá em cima, como se ele estivesse lá em cima da escada lá. E ele descesse todos os degraus e chegasse lá embaixo, começasse a andar desde lá de baixo, não pulasse etapas, não pulasse nenhum degrau. É como se ele fizesse exatamente isso. Ele não exigiu nada de ninguém. Ele começou como? Obedecendo. Parte por parte, degrau por degrau, passo a passo. Porque, como falamos certa vez, mais do que falar sobre alguma coisa, ele queria ser exemplo. Ele queria viver para poder, depois de viver, poder falar sobre isso, né? Então ele seguiu cada passo. Ele seguiu cada passo, ele não pulou nenhum passo, ele não pulou nenhuma etapa. E, consequentemente, ele tem autonomia ou autoridade para falar o que tem que ser feito, porque ele foi o primeiro a fazer. Ele foi o primeiro a obedecer. E hoje ele nos chama para o mesmo. Ele nos chama para seguir o mesmo caminho que ele seguiu. E não um caminho diferente. É como falamos, ele disse, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então ele nos chama para quê? Para seguir o mesmo caminho que ele seguiu. O caminho de obediência, de humildade e de submissão à vontade de Deus. Mas aí a escolha, a opção de seguir esse caminho é de cada um, né? Deus, ele faz algo durante toda a escritura, que é o que é falar, né? Ele fala, ele chama, ele convida através da palavra, através do exemplo. Só que a escolha, a opção, a decisão é de cada um, de seguir ou não o caminho que ele orienta, que ele dirige assim. A decisão é de cada um. Deus, ele só chama, ele só convida. E quem quiser, como ele falou, quem quiser. Ele não falou que todos são obrigados. Ele não falou que isso vai ser imposto. Não, é quem quiser. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Só que se eu não quiser, não adianta eu querer estar onde ele está. Por quê? Porque eu não quis segui-lo. Eu não quis pagar o preço, eu não quis negar a mim mesmo, eu não quis tomar a minha cruz. Então, todo mundo vai querer ir para o céu, não é verdade? Todo mundo quer ir para o céu, não é verdade? Mas quantos querem pagar o preço para ir para o céu? Quantos querem sacrificar, renunciar, abrir mão para ir para o céu? Quantos? Mas todo mundo quer ir para o céu. Mas ele falou que não é obrigado. Mas quem quisesse, teria que fazer isso.
Aí, por exemplo, a pessoa não é obrigada. E porque ela não é obrigada, ela não faz. Mas ela quer ir para o céu. Ela quer ir para o céu. Vai para o céu. É como falamos certa vez, né? O que mais tem no inferno é gente querendo ir para o céu. O que mais tem nesse mundo são pessoas que querendo ir para o céu vão ir para o inferno. Porque não é querer, é decidir. Se não tiver decisão, a pessoa pode até querer e vai ficar querendo. Se não tiver decisão, se não tiver escolha de ir, quando é que eu escolho decidir? Quando é que eu escolho ir para o céu? Quando eu sigo o caminho que ele seguiu. O que ele fez? Ele não se arrependeu porque ele não tinha pecado, mas nós temos que nos arrepender. O que é se arrepender? É chorar, é sentir muito por aquilo que fez? Não, isso não é arrepender-se. Arrependimento é decisão, então você não tem que esperar sentir nada para se arrepender. Você tem que tomar uma decisão. Por exemplo, Zaqueu, ele estava andando com o Senhor Jesus, de repente ele tomou, de repente não, ele estava ouvindo e ele tomou uma decisão. Ele sentiu alguma coisa? Não, ele só tomou uma decisão. Então, arrependimento não é uma coisa que você tem que sentir. Às vezes a pessoa está esperando sentir arrependimento. Se você está esperando sentir arrependimento, você nunca vai sentir. Você nunca vai sentir. Mas é você decidir conscientemente, não, a partir de hoje eu não quero mais essa vida para mim, não. E ponto. E você, a partir daquele momento, abandonar aquela vida, abandonar, deixar de ser aquela pessoa. Através do que? Através da decisão de se batizar. Como demos o exemplo aqui, o Senhor Jesus foi para a cruz, morreu na cruz e ele ressuscitou. O batismo ele é basicamente isso. A pessoa morre nas águas, a pessoa que você era morre nas águas e você ressuscita, você sai das águas para ser o quê? Para ser a mesma pessoa? Para ser outra pessoa, mas só vai nascer uma nova pessoa se a outra que tiver sido sepultada, ela realmente morrer. Porque se ela não morrer, não vai nascer outra pessoa. Isso é batismo. Esse é o caminho para quê? Para a salvação. E se você quiser isso, você vai seguir o caminho. Não o caminho que eu estou falando, o caminho que ele nos deixou. Porque ele foi o primeiro a fazer isso, né? E o que ele pede hoje, né, é que nós venhamos se submeter, se sujeitar, fazer o mesmo que ele fez. Porque, como foi falado, ele não começou exigindo reconhecimento. Não, ele não veja que ele não exigiu de ninguém que se curvasse diante dele, que se humilhasse. Não, negativo. O primeiro a se humilhar, o primeiro a se curvar, o primeiro a se inclinar foi quem? Foi ele. Foi ele. Foi ele. Ele não começou dizendo, olha, eu sou. Ele tem todo o direito de dizer quem ele é, porque ele é. Mas ele não começou fazendo isso, não. Ele começou se curvando, se inclinando. E é assim que nós temos que começar. Lá de baixo. Lá de baixo. O primeiro degrau. E subir degrau por degrau. Não pular etapas. Mas seguir o caminho, a direção que ele nos mostrou enquanto esteve aqui nesse mundo.